Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Loubach, tenho 16 anos e esse é mais um vídeo de sociologia para o meu canal de Ciências Humanas. Hoje eu falarei sobre um dos mais importantes nomes no estudo da sociologia e um dos três fundadores da sociologia, e ele é Émile Durkheim. Então esse vídeo, assim como os outros, está dividido em capítulos, que você pode conferir aí na descrição ou na própria barrinha do vídeo, e dessa forma fica mais fácil navegar por todo o conteúdo. Então é isso, e vamos começar o vídeo. Beleza. A princípio, quem é Émile Durkheim? Durkheim, ele foi um sociólogo francês que teve uma grande influência do positivismo, né, uma corrente filosófica que eu vou explicar daqui a pouco um pouco melhor. Mas assim, uma corrente filosófica que surgiu na França com Auguste Comte e que é baseada no iluminismo. Então, a partir daí, você já consegue ter uma noção até do que vai ser o pensamento de Durkheim, né? Essa ideia de entender a sociedade de uma forma um pouco mais científica, mais lógica, entendendo a questão do psicológico. Então, tem toda essa influência. E o Durkheim, ele é considerado o pai da sociologia, e assim, um dos três criadores da sociologia, porque além de ele ter criado o método de se estudar a sociologia, ele também foi a primeira pessoa a separar a sociologia das outras áreas das ciências humanas. Então, antes de Durkheim, estudava-se sociologia, só que de uma forma unida com a história, filosofia, geografia, e aí ele separou essa matéria e, né, fez essa separação. E isso começou com Durkheim. Beleza. Como eu disse antes, Durkheim ele tem uma influência positivista. O que seria o positivismo? É a corrente filosófica criada por Auguste Comte, que é muito influenciada pelo iluminismo. De certa forma, assim, a gente pode até dizer que é o iluminismo. Por quê? Porque seria a ideia de que o conhecimento verdadeiro, né, a razão, ela só pode ser alcançada por meio da ciência, da análise, de como realmente as coisas acontecem, de como realmente as coisas surgiram e também da análise do psicológico. Então, esse é o positivismo de Auguste Comte. E Émile Durkheim bebeu dessa fonte e trouxe isso para o campo da sociologia. Agora eu vou falar um pouco sobre as principais ideias do Émile Durkheim. E elas seriam o quê? A primeira delas é o funcionalismo. O funcionalismo, ele é a ideia de que a sociedade é um grande organismo, um organismo vivo, na qual cada parte, cada pessoa exerce uma parte desse processo. Cada pessoa tem a sua influência. E aí, essa ideia faz com que você tenha que estudar cada parte da sociedade, cada segmento, para você poder fazer uma análise completa e geral do que é a sociedade. E aí essa ideia do organismo vivo, depois ela foi prolongada para a ideia dos fatos sociais. O que seriam os fatos sociais? Os fatos sociais, como o nome já diz, são fatos da sociedade. São, assim, ideias que são intrínsecas na sociedade e que não podem ser mudadas. Até porque essa é a ideia de um fato, né? A gente até poderia falar assim, dogmas sociais. São verdades absolutas. São ideias que não podem ser mudadas. E assim, exemplos de fatos sociais seriam, por exemplo, a religião, os costumes, né, relacionados à ética e à moral, e questões como, por exemplo, doenças ou, não sei, a maldade dos homens, o egoísmo. Todas essas ideias são fatos sociais. E Durkheim afirma que os fatos sociais devem ser estudados como coisas e não como, assim, de fato, esses probleminhas, sabe? O que ele quer dizer com coisa é o seguinte: coisas é você falar, ah, aquela guitarra é uma coisa, ah, essa televisão é uma coisa. Então, assim, são coisas, né, que você simplesmente fala, ah, aquilo ali existe, aquilo ali é dessa forma e pronto, sabe? Ou, por exemplo, ah, aquela ali é uma porta. Sabe, eu não tenho que ficar explicando o que é uma porta, tentar buscar a origem dela, nem nada assim. Não, quando eu falo que é uma porta, é uma porta. Então essa é a ideia do fato social. São coisas que estão intrínsecas na nossa sociedade
que não podem ser mudadas, mas que devem ser estudadas de uma forma imparcial para a gente conseguir realmente entender o que é e realmente conseguir, assim, proporcionar uma sociedade melhor por meio do estudo dela, dessas coisas, né, desses fatos sociais. E aí, beleza. Seguindo nessa ideia dos fatos sociais e da sociedade como um organismo vivo, Durkheim ele definiu dois tipos de solidariedade, que seriam basicamente dois tipos de sociedade, que são a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ela seria a forma de organização das sociedades mais primitivas, os grupos mais pobres, mais, como posso dizer, mais humildes, mais mecânicos de fato. E assim, como exemplo, a gente pode falar dos indígenas, por exemplo, ou de povos antigos da África, ou até mesmo da vida nas sociedades assim mais pobres, como nas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí seria toda essa ideia da aliança, do coletivismo, sabe? De um ajudar o outro. Então é toda essa ideia de você viver em comunidade. E já a solidariedade orgânica, como o nome já diz, tem essa ideia de organismo, em que cada um exerce uma função. Então, assim, não é mais tão coletivo e sim individualista. Então tem toda essa ideia de eu faço meu lado, você faz seu lado. Isso até está ligado com o capitalismo, né, no qual tem essa ideia da separação das classes, da separação do trabalho, da alienação do trabalho. Então essa seria a grande diferença. A solidariedade mecânica, ela é a sociedade mais primitiva, mais coletiva. E a solidariedade orgânica, ela é a sociedade mais individualista, mais egoísta, capitalista, em que há também a divisão do trabalho, a alienação do trabalho e todos esses aspectos mais modernos. Então, assim, é uma sociedade mais complexa. E aí, um último fato importante de Durkheim, que inclusive é muito importante até para ser citado em redações, seria a questão do suicídio. Para Durkheim, o suicídio ele é um fato social. Então, assim, é uma coisa que está intrínseca na nossa sociedade, que não pode ser mudado e que a gente deve estudar e deve tratar com o devido respeito. Isso até está ligado com o positivismo. O positivismo diz que o conhecimento, que a razão, deve ser baseado no estudo da ciência e no estudo do psicológico. Então, o suicídio ele tem a ver com esses dois campos da ciência, né? E aí Durkheim separou o suicídio em três partes: o suicídio anômico, o suicídio altruísta e o suicídio egoísta. O suicídio anômico, ele significa assim, um suicídio que vem de uma situação onde não há regra, onde não há a ordem. E aí, como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, uma guerra, ou não sei, uma briga, ou não sei, uma crise econômica. Então, assim, situações em que as pessoas olham ao seu redor e não veem nenhum tipo de sentido, nenhum tipo de progresso, nenhuma chance de salvação. E aí, nesse contexto, elas se matam. E até por isso, os grandes momentos de crises econômicas, crises sociais, crises em relação assim ao pensamento, sempre são seguidas de uma grande taxa de suicídio, como por exemplo a crise de 29 nos Estados Unidos, em que a bolsa de valores foi quebrada, né? Assim, a bolsa de valores de Nova York ela teve um grande colapso e muita gente começou a se matar. Porque você olha para o seu redor, todo mundo sem dinheiro, todo mundo passando fome, todo mundo triste, pobre. Então você fala assim: caramba, isso aqui não tem sentido, não tem lei. Então a única saída seria o suicídio. Então, essa é uma das formas de suicídio, o suicídio anômico. Já outra forma seria o suicídio altruísta. O suicídio altruísta, como a própria palavra já diz, né, o altruísmo é essa ideia de você colocar um bem maior, você colocar os outros antes de você. E isso é o altruísmo. Então, um suicídio altruísta seria um suicídio que você faz para os outros, sabe? Como exemplo, tem os kamikazes, que eram soldados japoneses que vinham com seu avião e colidiam com navios, com bases militares,
para justamente perder a sua vida, mas levar outras vidas, né? E essa ideia, então, no caso do altruísmo, seria não para essas bases, né? Nem assim, mas sim para sua nação, de que eles estavam dando a sua vida, eles estavam morrendo em prol do seu país, pensando, né, que essa ação de ceder a sua vida seria essencial para o futuro da guerra e consequentemente, para a prosperidade da nação. E aí, esse é o suicídio altruísta. E o último tipo é o suicídio egoísta, que no caso não tem a ver nem com nenhuma questão anômica, né, de você assim não ver sentido nas coisas, na sua sociedade, e nem uma questão altruísta, e sim simplesmente egoísta, uma questão completamente individual. Você simplesmente não vê sentido na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, e por conta disso você resolve se matar, resolve acabar com esse sofrimento. E como eu disse antes, todos esses três tipos de suicídio são vistos como fatos sociais, né, questões que devem ser estudadas de forma imparcial para assim conseguir compreender melhor a sociedade. E aí essa ideia, ela é importante de ser memorizada porque é muito útil para redações. Então você pode usar essa ideia do suicídio como um fato social nas suas redações que falam sobre doenças mentais e especialmente a depressão, né? Então assim, eu acho que é bacana entender todas essas ideias e principalmente essa parte do fato social, que é muito importante porque é a base da sociologia, e essa ideia do suicídio. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e fiquem bem. Um grande abraço.